E se eu te dissesse que a verdadeira história de Legolas é bem diferente daquilo que os filmes mostram? Legolas, o que seus olhos de elfo veem? Estão levando os hobbits para Isengard. E para começar, você sabia que ele nunca apareceu nos livros de O Hobbit? Pois é, tem muita coisa sobre ele que você não conhece. Então, senta aí, porque hoje eu vou te contar a verdadeira história de Legolas, o príncipe da Floresta das Trevas. O que está havendo lá? Quer que descreva para você? Ou será que quer que encontre uma caixa? Mesmo que o passado do Legolas seja meio misterioso, a história do povo dele não é. O Tolkien explicou com muitos detalhes o passado dos elfos, que foi cheio de desafios e tragédias. A maior parte disso aconteceu na Primeira Era da Terra-média, e o livro Silmarillion conta bastante sobre esse período. Nessa época, os elfos se dividiram em vários grupos, e muitos deles viajaram para o oeste, em direção a uma terra abençoada. Mas depois, alguns voltaram para a Terra-média e acabaram entrando em guerra contra Morgoth, que era o mestre de Sauron e o primeiro Senhor do Escuro. Essa guerra foi enorme e quase acabou com os elfos. No fim, Morgoth foi derrotado, mas o Sauron acabou assumindo o lugar dele mais tarde. Mas calma, isso tudo é só o pano de fundo. Vamos focar no que interessa, Legolas e os seus antepassados. Lá no começo da Segunda Era, um grupo de elfos conhecidos como Elfos Silvestres foi para o nordeste da Terra-média e se estabeleceu em uma floresta enorme chamada Greenwood, que mais tarde ficou conhecida como Floresta das Trevas. No livro Contos Inacabados, o Tolkien explica que com o tempo, esses elfos começaram a se mudar mais para o norte da floresta. Mas por quê? Existem algumas explicações. Primeiro, os elfos silvestres eram um povo mais reservado e talvez quisessem ficar mais distantes de seus parentes de Lothlórien, que estavam sendo liderados por Celeborn e pela Galadriel. Além disso, também pode ter sido para evitar contato com os anões, que na época estavam prosperando no reino de Khazad-dûm, Moria. Outra possibilidade é que o rei dos elfos silvestres ficou preocupado com o crescimento do poder de Sauron e decidiu levar o seu povo para mais longe da confusão. Seja qual for o motivo exato, o fato é que os elfos silvestres foram cada vez mais para o norte e criaram um reino poderoso em Greenwood. No começo, esse reino era enorme, podendo chegar bem perto da Montanha Solitária por um tempo. E aí, chegamos ao primeiro rei desse povo, Oropher. Ele liderou os elfos silvestres durante muito tempo e acabou levando seu exército para lutar na última aliança entre os elfos e os homens contra Sauron. Essa guerra foi vencida e Sauron foi derrotado, mas tudo com um custo alto. 2/3 dos elfos silvestres morreram na batalha e o próprio Oropher foi morto. Com a morte de Oropher, seu filho Thranduil assumiu o trono e governou durante a Terceira Era. Mas ele enfrentou um grande problema. O Sauron voltou e dessa vez ele se escondeu na parte sul da floresta, sob o disfarce de O Necromante. E para piorar, os anões apareceram na Montanha Solitária e logo depois veio Smaug, o dragão. Tudo isso fez Thranduil tomar uma decisão importante: levar o seu povo ainda mais para o norte e estabelecer o seu reino na parte mais segura da Floresta das Trevas. E é aí que a gente encontra Thranduil no livro O Hobbit. Quando Bilbo e os anões são capturados pelos elfos da floresta, eles são levados para o palácio subterrâneo de Thranduil, um enorme castelo dentro das montanhas, cercado por um rio encantado e protegido por seus guerreiros élficos. E foi nesse período que nasceu o filho de Thranduil. Sabe quem era ele? Legolas.
Legolas é filho do rei Thranduil e neto de Oropher, o que faz dele um príncipe e herdeiro do Reino da Floresta. Mas apesar de ser um elfo importante e ter uma posição de destaque, nós não sabemos exatamente quando ele nasceu. Na verdade, mesmo sendo um personagem tão conhecido, o passado de Legolas continua um mistério. Muita gente pode pensar que os acontecimentos da trilogia de O Hobbit nos cinemas fazem parte da história original criada por Tolkien, mas isso não é verdade. O diretor Peter Jackson e a sua equipe mudaram várias coisas e uma das maiores foi colocar Legolas nos filmes. Na história original, Tolkien nunca mencionou Legolas na Batalha dos 5 Exércitos, mas é bem provável que ele estivesse envolvido, até porque ele era um príncipe élfico e tinha idade para lutar. Mas a idade de Legolas nunca é revelada nos livros, só que a maioria dos estudiosos acredita que ele tem pelo menos 500 anos. Isso faz sentido, já que na época da Guerra do Anel, ele já era um guerreiro extremamente habilidoso, o que significa que com certeza ele teve experiência em batalhas anteriores. Como filho do rei Thranduil, ele provavelmente já teria participado de grandes conflitos ao lado do seu pai. No livro As Duas Torres, tem uma cena onde Legolas, Aragorn, Gimli e Gandalf conversam sobre a história do reino de Rohan, enquanto chegam à capital, Edoras. Durante a conversa, o Legolas comenta que as folhas das árvores em sua terra já caíram 500 vezes desde então. O jeito casual com que ele fala disso sugere que 500 anos para ele não são nada, o que significa que ele pode ser ainda mais velho do que imaginamos. Mas apesar de sabermos sobre a história do Reino da Floresta e seus reis, não existe nenhuma menção ao nascimento ou à infância de Legolas nos livros. Na verdade, Tolkien nunca chegou a citá-lo em O Hobbit, porque esse livro foi escrito antes de O Senhor dos Anéis, onde Legolas apareceu pela primeira vez. Isso torna ainda mais difícil saber exatamente quando ele nasceu. Agora, isso é só uma especulação minha, mas pode ser que Legolas tenha tido uma elfa importante em sua vida, algo parecido com o que os filmes fizeram com a personagem Tauriel. Durante toda a história de O Senhor dos Anéis, nós não ouvimos nada sobre a vida amorosa do Legolas. Ele está totalmente focado na missão da Sociedade do Anel e na amizade com os seus companheiros. Talvez ele já tenha se machucado no passado com algum amor perdido e por isso decidiu focar apenas em suas amizades. Mas isso faz mais sentido quando falamos sobre o que aconteceu com ele depois da Guerra do Anel, e vamos chegar nisso já já. Outra coisa interessante é que Legolas pode ter conhecido Aragorn antes dos eventos de O Senhor dos Anéis. Nos filmes, o Thranduil manda o Legolas procurar um jovem chamado Passo Largo, mas isso nunca aconteceu nos livros. O que nós sabemos é que o Aragorn levou o Gollum como prisioneiro para o Reino da Floresta, porque aquele era um dos lugares mais seguros para manter ele preso. E como Legolas morava lá, é bem provável que ele tenha conhecido o Aragorn nessa época. Se esse encontro realmente aconteceu, faz sentido que o Legolas já soubesse alguma coisa sobre o Aragorn antes de se encontrarem oficialmente no Conselho de Elrond, onde a Sociedade do Anel foi formada. Ainda falando sobre o Gollum, é bem provável que o Legolas tenha ajudado a vigiar ele enquanto ele estava preso em seu reino. E nós sabemos que por volta dessa época, a Floresta das Trevas foi atacada, o que levou o Gollum a fugir. Como Legolas era um guerreiro experiente, ele deve ter participado dessas batalhas também, o que só reforça que ele já tinha bastante experiência antes da Guerra do Anel. Depois que o Gollum fugiu, o Legolas foi enviado para Valfenda para contar a Elrond o que aconteceu. E foi ali que ele acabou sendo escolhido para fazer parte da Sociedade do Anel, iniciando a sua jornada ao lado de Aragorn, Gimli, Frodo e os outros.
Agora eu não vou passar um tempão aqui contando tudo que o Legolas fez na Guerra do Anel, até porque eu imagino que a maioria de vocês já conhece muito bem essa parte. Mas só para refrescar a memória, vamos dar uma revisada rápida. Depois que a Sociedade do Anel foi formada no Conselho de Elrond, o Legolas teve um papel essencial na jornada. O seu jeito tranquilo ajudava a manter o grupo motivado, especialmente nos momentos mais difíceis. Quando o grupo foi atacado lá em Moria, o Legolas ajudou a lutar contra os orcs. Depois, em Lothlórien, ele serviu como diplomata e tradutor, já que os elfos de lá eram parentes distantes do seu povo. Na Batalha de Amon Hen, quando a Sociedade do Anel foi atacada e se separou, o Legolas mostrou seu valor mais uma vez. Depois ele seguiu com Aragorn e Gimli na perseguição dos Uruk-hai, que sequestraram Merry e Pippin. Eles atravessaram Rohan e acabaram participando da defesa do Abismo de Helm, onde Legolas matou exatamente 41 soldados de Saruman, segundo a sua contagem. Depois disso, ele ajudou Aragorn a recrutar o exército dos mortos e a lutar na batalha pela liberação de Minas Tirith. Em seguida, ele seguiu com os outros para a última investida contra Sauron, na batalha final do Portão Negro, onde estava presente quando um anel foi destruído. Ou seja, do começo até o fim da guerra, o Legolas esteve envolvido diretamente e representou o povo élfico de um lado ao outro da Terra-média. Mas o que aconteceu com o Legolas depois da Guerra do Anel? Bom, depois que a guerra acabou, o Legolas ficou um tempo na Terra-média para ver a coroação do Aragorn e também o seu casamento com a Arwen. E logo depois, ele se encontrou com o seu melhor amigo Gimli e juntos eles foram até o Abismo de Helm, onde os anões estavam construindo uma nova colônia. O Gimli tinha se tornado o Senhor das Cavernas Brilhantes e os anões ajudaram a restaurar aquela fortaleza. E como parte de um pacto de amizade, o Legolas e o Gimli também viajaram juntos para conhecer as florestas de Fangorn, um lugar que Legolas sempre quis visitar. E depois de irem lá, o Legolas decidiu se mudar para Ithilien com um grupo de elfos. O seu objetivo era ajudar a restaurar as florestas que foram destruídas durante a guerra. Ele ficou lá por um bom tempo, trazendo de volta a beleza da natureza na região. Mas depois que Aragorn morreu, o Legolas percebeu que o seu tempo na Terra-média estava chegando ao fim. Então, ele construiu um navio cinzento e navegou para o oeste, rumo às Terras Imortais. E se você pensa que ele foi sozinho, você está muito enganado. O Gimli foi com ele, se tornando o primeiro e o único anão a pisar nas Terras Imortais. Esse momento só reforça o quanto a amizade dos dois era forte, e talvez até explica porque o Legolas nunca teve um romance na história. Ele valorizava mais a amizade do que qualquer outra coisa. Nunca pensei que estaria lutando lado a lado com um elfo. E quanto lado a lado com um amigo? Então é isso. Essa é toda a informação que nós temos sobre o Legolas antes e depois dos eventos de O Senhor dos Anéis. Agora eu quero saber de vocês. Vocês acham que se Tolkien tivesse revisado O Hobbit em 1960, ele teria incluído Legolas na história? Existem muitos rumores de que essa era a sua intenção, já que ele estava sempre revisando as suas obras. Então, o que vocês acham? Me conte a sua opinião aqui nos comentários. Isso ainda conta como um só. Você já se perguntou quem ou o que era o Tom Bombadil? Esse personagem misterioso de O Senhor dos Anéis divide muitas opiniões entre os fãs de Tolkien. Ele é poderoso, parece ser imune a um anel, mas ao mesmo tempo vive isolado, longe das grandes batalhas que acontecem em toda a Terra-média. Alguns fãs gostariam de ter visto Tom Bombadil nos filmes, mas ele acabou sendo cortado. E agora ganhou
uma nova chance aparecendo na série Anéis do Poder. Mas se você ainda não sabe quem é ele, senta aí, porque hoje eu vou te contar a verdadeira história de Tom Bombadil. Back in the Withy window, folk used to call me Bombadil. Tom Bombadil. O primeiro contato que nós temos com o Tom Bombadil foi no livro Sociedade do Anel, quando Frodo estava viajando com os outros hobbits até Bree para se encontrarem com Gandalf. No caminho, Frodo encontra Tom Bombadil na Velha Floresta, perto do condado. Então Frodo faz a pergunta mais esperada de todas para ele: "Quem é você, mestre?" E Tom responde com uma risada: "Você não sabe o meu nome? Essa é a única resposta que eu vou te dar. E eu sou velho, mais velho do que você pode imaginar." Então, Tom explica para Frodo que ele já estava lá antes dos rios, antes das árvores, viu a primeira gota de chuva cair e conheceu o mundo antes mesmo do Senhor das Trevas surgir. Isso sugere que Tom Bombadil já estava na Terra-média há muito tempo, até mesmo antes dos Valar chegarem. E ele morava em uma cabana na Velha Floresta com a sua esposa Goldberry. E essa floresta fica a leste do condado. Antes da Segunda Era, grande parte de Eriador era coberta por florestas, e a área onde Tom Bombadil vivia era o que tinha restado depois do desmatamento provocado pelos Númenóreanos e as guerras contra Sauron. Tom Bombadil passava seus dias explorando esses bosques, e dizem que até as árvores se afastavam do seu caminho para ele passar. E mesmo ele parecendo ser uma pessoa comum, Tom tinha poderes especiais, especialmente perto da sua casa. Seus poderes eram tão intensos que nenhum anel conseguia afetar ele. Ele podia usar o anel sem desaparecer e fazê-lo sumir e reaparecer quando ele quisesse, além de enxergar o Frodo mesmo quando ele estava usando o anel. Isso sugere que Tom Bombadil podia existir tanto no mundo visível quanto no invisível. E mesmo sabendo que Tom Bombadil tinha muito poder perto da sua casa, nós não sabemos se ele tinha o mesmo nível de poder fora da Velha Floresta. Só sabemos que em casa ele era o verdadeiro mestre. Outra coisa que nós também não sabemos é quando exatamente Tom Bombadil surgiu. Até os elfos chamavam ele de o mais velho e sem pai. E as lendas sobre ele eram tão antigas que ninguém lembra de um tempo antes dele. Mais pra frente, no livro de O Senhor dos Anéis, durante o Conselho de Elrond, o elfo menciona o Tom Bombadil, dizendo que ele andava pelas florestas e pelas colinas há muito tempo, mesmo antes dele nascer. Então Elrond sugere que o Tom devia ter sido chamado para o conselho, mas Gandalf diz que Tom não teria comparecido, mesmo se ele fosse convidado. Gandalf explica que um anel não tem poder sobre Tom, porque ele é o seu próprio mestre. E Gandalf também diz que mesmo que Tom ignore o poder do anel, ele não seria capaz de destruí-lo. Durante o conselho, alguém sugere levar o anel para Tom guardá-lo então, já que ele não é afetado pelo poder do anel. Mas de novo, Gandalf responde que isso não funcionaria. Ele fala que Tom não compreenderia o perigo do anel e com o tempo provavelmente esqueceria dele, deixando o anel cair em mãos erradas. Então, mesmo que o Tom Bombadil pudesse atrasar o avanço do mal, ele não seria capaz de detê-lo completamente. Essa explicação revela pra gente um pouco sobre o poder de Tom Bombadil e como a sua mente funcionava. Ele era tão poderoso que parecia que ele não se importava com nada além do seu próprio mundo. E quando falamos de Tom Bombadil, também precisamos mencionar a sua esposa, Goldberry. Conhecida como a Filha do Rio, Goldberry é descrita por Tolkien como uma representação das mudanças sazonais nas terras perto dos rios. E do mesmo jeito que o Tom Bombadil, ela também era um mistério, e ninguém sabe exatamente o que ela é.
Agora falando um pouco dos bastidores, digamos assim. Tom Bombadil foi introduzido na história de O Senhor dos Anéis bem no início, quando Tolkien ainda estava desenvolvendo seu livro. E à medida que a história evoluiu e se tornou mais sombria, o personagem de Tom Bombadil começou a destoar um pouco, porque a trama de O Senhor dos Anéis não era mais uma história para crianças, igual O Hobbit. Tom era um personagem extremamente feliz e alegre no meio de uma história de uma enorme guerra. E essa é uma das razões pelas quais muitas pessoas acham que ele não se encaixa no restante da história dos livros, mas Tolkien o considerava importante o suficiente para mantê-lo na trama. Em uma carta, a carta 144, escrita para Noemi Mitchell em 25 de abril de 1954, Tolkien fala mais sobre o papel e a importância de Tom Bombadil. Na carta, Tolkien explica que O Senhor dos Anéis é uma história sobre a luta entre o bem e o mal, onde a beleza enfrenta a feiura, a tirania implacável controla a realeza e a liberdade moderada é contrastada com a compulsão pelo poder. Enquanto tanto o lado bom quanto o ruim buscavam controle de alguma forma, Tom Bombadil renunciou ao poder totalmente. Ele vivia em harmonia com o mundo ao seu redor sem tentar controlá-lo, fazendo com que as questões de poder e de controle se tornassem totalmente irrelevantes para ele. Tolkien também mencionou que se Sauron tivesse vencido, Tom Bombadil não teria sobrevivido. E isso mostra pra gente que mesmo apesar de sua indiferença pelos conflitos, Tom Bombadil não estava completamente a salvo. O destino da Terra-média também impactaria a sua vida. E é muito interessante notar como Tolkien via o Tom Bombadil. Tom era tão poderoso que questões de poder e controle não tinham importância para ele. E isso reflete uma visão pacifista que emerge em tempos de guerra, o que provavelmente Tolkien presenciou pessoalmente. Continuando, existem muitas teorias sobre quem Tom Bombadil realmente era. Uma das mais populares é a ideia de que ele poderia ser um Maiar. Para quem não sabe, os Maiar são espíritos divinos criados por Eru Ilúvatar junto com os Valar no início dos tempos. Esses espíritos foram para Arda para ajudar os Valar a moldar e construir o mundo. Alguns Maiar famosos são os Istari, os magos enviados para a Terra-média para ajudar na luta contra Sauron. Se Tom fosse um Maiar, seu propósito poderia ser cuidar da velha floresta, e isso explicaria porque ele nunca saiu de lá. Outra teoria é que Tom não é um Maiar, mas sim um dos Valar, seres ainda mais poderosos criados diretamente por Eru Ilúvatar. Entre os Valar, alguns acreditam que ele possa ser um Aule, o criador dos anões, por causa da sua conexão com a natureza. E existe também outra teoria ainda mais ousada, de que Tom Bombadil poderia ser o próprio Eru Ilúvatar disfarçado. Essa ideia sugere que Tom está além dos conflitos de poder da Terra-média, refletindo a visão de Tolkien de que o Criador observa o mundo sem interferir diretamente, mas sempre está presente de alguma forma. E finalmente, existe uma teoria, não sei se é bem uma teoria ou não, que diz que Tom Bombadil poderia ser uma espécie de alter ego de Tolkien, porque ele era descrito como ser mais velho. Ele poderia representar Tolkien, que como criador existia antes dos eventos serem escritos. Tom, ou melhor, Tolkien, poderia ter o poder de salvar todos rapidamente, mas optava por não interferir, assim como o autor deixa seus personagens seguir suas próprias jornadas. E mesmo que Tolkien tenha deixado claro que não há uma personificação de si, mesmo em seus livros, considerar Tom Bombadil como o autor disfarçado é uma ideia intrigante e bem divertida.
E no final, seja ele um Maiar, um Valar, a personificação da natureza ou até mesmo o próprio Tolkien disfarçado, a beleza do mistério de Tom Bombadil é o que torna ele tão especial. Ele é um personagem enigmático que vive em harmonia com a natureza, alheio às grandes batalhas e conflitos, apenas cantando suas canções e aproveitando a vida pacífica ao lado da sua esposa. Mas e você? O que você acha disso tudo? Quem você acha que é Tom Bombadil? Um Maiar? Um deus Valar? A própria natureza encarnada? Ou Tolkien em pessoa? Me conte aqui nos comentários. E se os Ents, ou melhor, e se Barbárvore pegasse um anel, será que ele se tornaria um senhor das árvores sombrio ou resistiria ao poder dele? Pode parecer uma pergunta meio nerd e viajada, mas é isso que a gente faz aqui no canal, então vamos pro vídeo. De que lado você está? Eu não estou de lado nenhum, porque ninguém está do meu lado, pequeno orc. Imagina que de alguma forma o anel foi parar na floresta de Fangorn em vez das Montanhas Sombrias, onde o Sméagol o encontrou. Pode ser difícil imaginar como isso aconteceria, mas só por curiosidade, vamos supor que Barbárvore tenha encontrado o anel. O que aconteceria? Primeiro, dá para dizer que ele conseguiria usar o anel sem problemas, porque ele tem mãos e tem dedos. E um dos truques do anel é se ajustar ao tamanho do portador. Então o anel poderia caber nele sem dificuldades. E se o anel não tentasse escapar da mão dele, o Barbárvore poderia segurá-lo e até usá-lo. Agora, será que ele resistiria ao poder do anel? Bom, Barbárvore é um ser muito antigo, talvez um dos mais velhos da Terra-média, mas diferente do Tom Bombadil, ele não é imune ao poder do anel. Na verdade, ele seria tão vulnerável à influência dele quanto qualquer outro ser, por mais sábio ou poderoso que fosse. Se até o Gandalf e a Galadriel poderiam ser tentados, Barbárvore também estaria sujeito à corrupção. A questão é, como o anel afetaria o Barbárvore? Se olharmos para Sam, por exemplo, que chegou a segurá-lo por um tempo, nós podemos ter uma ideia. O Sam teve visões grandiosas, se imaginando como um grande herói, liderando exércitos e transformando Mordor em um lindo jardim. O anel tentou convencer o Sam a usá-lo com promessas de realizar os seus maiores desejos. E o Barbárvore, do mesmo jeito que o Sam, não é um cara ambicioso no sentido de querer conquistar reinos ou dominar outros povos. Ele ama a floresta e as árvores. Então, em vez de tentar seduzi-lo com poder e domínio, o anel poderia mexer com a sua vontade de proteger e expandir a natureza. O Gandalf já falou que o Barbárvore nunca teve intenção de cobrir o mundo inteiro com árvores e sufocar tudo ao redor, mas com o anel isso poderia mudar aos poucos. No começo, talvez ele nem parecesse diferente, mas o anel tem um efeito de longo prazo, principalmente em seres que vivem muito tempo. Então, com o tempo, ele poderia se tornar mais impaciente, mais controlador e, quem sabe, até violento contra quem ameaçasse a floresta. Ele poderia começar com a ideia de proteger Fangorn, mas acabar decidindo que qualquer coisa que não fosse árvore deveria desaparecer. E tem mais um detalhe. Barbárvore já é muito velho, então o efeito do anel de prolongar a vida talvez nem fosse tão perceptível nele. Mas a corrupção não vem só com o tempo de uso, ela vem com o desejo de manter o anel e usar ele cada vez mais. No fim, é difícil saber exatamente como ele reagiria,
Mas se o anel conseguiu corromper reis, magos e até hobbits bons de coração, é bem provável que Barbárvore também fosse afetado. Talvez de forma lenta, como tudo que ele faz, mas ainda assim ele acabaria caindo na armadilha do Anel. Se Barbárvore realmente decidisse agir e conseguisse convencer os outros entes a segui-lo, eles também não seriam apressados. Não que ele quisesse ser um conquistador, mas ele já foi levado à ação antes pelos atos dos outros, como quando o Merry e o Pippin mostraram para ele o que estava acontecendo com a floresta por culpa do Saruman. Esta guerra não é nossa. Mas fazem parte deste mundo! Agora tem uma coisa interessante. Será que Barbárvore teria uma resistência natural ao poder do anel, assim como os anões tiveram? Os anões receberam anéis de poder, mas resistiram à dominação do inimigo. Eles não se tornaram espectros nem foram facilmente controlados, só que o anel ainda afetava suas mentes, despertando a obsessão por riquezas e por poder. Com Barbárvore, talvez essa estratégia fosse parecida, mas adaptada ao que ele mais valoriza, a natureza. Vale lembrar que o Saruman conseguiu enganar o Barbárvore e convencer ele a soltá-lo de Orthanc, não com ameaças ou mentiras descaradas, mas explorando seus instintos mais nobres. Como o próprio Barbárvore disse depois para Gandalf, ele odeia ver qualquer ser vivo preso e não queria manter ninguém enjaulado, nem mesmo o Saruman. O Gandalf, no entanto, já contou que o Saruman tinha um veneno na voz e que ele usou isso para manipular o Barbárvore. Ou seja, o Barbárvore pode até ser sábio e forte, mas não estava imune a ser enganado quando as suas crenças e emoções eram usadas contra ele. Se o Anel quisesse influenciar ele, provavelmente não tentaria corrompê-lo com promessas de poder e conquista, como fez com os outros. Em vez disso, o anel poderia mexer com a sua raiva contra aqueles que destroem a natureza. Quando Merry e Pippin mostraram para ele a devastação que o Saruman causou na floresta, ele ficou furioso e decidiu agir. Se ele tivesse o anel, talvez essa raiva crescesse cada vez mais, até o ponto de ele ver qualquer um que cortasse as árvores como inimigos. Os magos deviam saber das coisas. Humanos, elfos e anões cortam árvores também, então será que com o tempo ele começaria a ver todos eles como ameaças? O problema é que o Anel nunca se contenta com qualquer dono. Então, mesmo que o Barbárvore tivesse ele, o Anel provavelmente tentaria escapar para alguém mais influenciável. Mas se ele conseguisse mantê-lo por tempo suficiente, talvez a floresta de Fangorn começasse a se expandir sem controle. Ele poderia tentar restaurar a Terra-média, eliminando tudo que fosse uma ameaça para a natureza, transformando campos, cidades e fortalezas em florestas de novo. Só que esse domínio dos entes não duraria para sempre. Eles podem ser muito fortes em ataques surpresas, como no Abismo de Helm, mas eles também têm as suas fraquezas. As árvores são vulneráveis ao fogo, e se um exército inimigo, como os orcs de Sauron, descobrissem que o anel estava na floresta, provavelmente usariam isso contra eles. E sem novas entes femininas sendo criadas e com inimigos queimando tudo ao redor, Barbárvore acabaria ficando sem aliados. No final das contas, por mais interessante que seja imaginar Barbárvore como uma espécie de rei floresta dominando a Terra-média com galhos de ferro, não parece um cenário muito provável de acontecer. Ele não se tornaria um tirano típico, mas poderia acabar sendo um libertador tão extremo que veria qualquer interferência humana ou élfica
como uma ameaça. E claro, o anel sempre estaria tentando escapar e voltar para o seu verdadeiro mestre, Sauron. As árvores ficaram selvagens e perigosas. A raiva inflama seus corações. Então, por hoje é isso. Não deixe de me falar o que você achou do vídeo de hoje. E por favor, não se esqueça de se inscrever para ajudar o meu canal a crescer e ative o sininho das notificações para ficar por dentro quando eu postar um vídeo novo por aqui. Até mais!